Olá pessoal, tudo bem? Professora Nájila Costa para mais uma videoaula. Esse momento de retorno das férias, né? Espero que vocês tenham aproveitado, tenham descansado e momento de estudar, de voltar às atividades, de rever os colegas, mesmo que virtualmente. Então estamos aqui, espero que todos estejam bem, com saúde, para dar continuidade mais esse semestre letivo. Então, professora Nájila novamente, professora de linguagens, turma da EJE, né, com a nossa primeira aula após o retorno das férias. E conforme fazíamos anteriormente, nós dividimos a nossa videoaula em 3 momentos, né, aulas de revisão. Estamos voltando de um período de férias, então vamos revisar o que nós já estudamos para dar continuidade, né, novos conteúdos. E vamos ver na gramática o numeral, né? Essa classe gramatical é tão importante para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Na literatura vamos ver a prosa gótica, né? Quando é que ela aconteceu, o que foi esse movimento, quem são as pessoas que fizeram parte. E na redação vamos trabalhar a crônica, né? Tão presente em nossa vida, esse gênero textual que se apodera das ações do nosso dia a dia. Na parte de gramática, aí mãos à obra, vamos trabalhar o numeral, né? O que é o numeral? É a classe de palavra variável, né, que pode ser flexionadas em número e gênero, encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos, coisas ou o lugar ocupado numa dada sequência. E nós vamos ver isso minuciosamente. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato, a oposição ou a posição que tal coisa ocupa numa série. E aí nós vamos ver essa posição, essa flexão do número da pessoa na nossa prática. Ok? E nós temos aí a classificação dos numerais. Os numerais eles se classificam em 5 tipos: os cardinais, os ordinais, os fracionários, os coletivos e, por fim, os multiplicativos. Professora, vamos ver cada um deles. Ok, vamos lá. Os cardinais é a forma básica dos números, 1, 2, 3, 4, 5 sucessivamente. É quando se representa esses números, as quais adjetivam uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero. Por exemplo, o um ou uma. Comprei um carro. Um porque carro é masculino. Comprei uma casa. Uma porque casa é feminino. E o mesmo exemplo serve para 2 ou 2, né? Alguns no grupo das centenas. Ganhei R$ 200, comprei 200 camisas. Então, sempre você vai fazer essa flexão com os números cardinais, que é aqueles números que a gente usa no nosso dia a dia. Temos os ordinais. Só pela palavra ordinais, você já identifica o sentido. Ordinais vem de ordem, ordem vem de sequência. Então, indica a ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão em uma série, seja a série de seres, de coisas, objetos. Qual é essa série? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Tirei o terceiro lugar na corrida, e aí mostra a ordem que eu cheguei na corrida, né? Apenas no terceiro. Antes de mim, chegou alguém no primeiro ou no segundo lugar. Fracionários, né? Também a gente vai remeter o sentido à palavra. Fracionários vem de fração, né? Então, são números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, elas representam uma parte de um todo, é aquilo que é fracionado, que é quebrado, né? Por exemplo, um quarto, um meio,
né? 1/2, 3/4 e assim por diante. Então, fracionário vem, lembre e associe ao sentido de fração. Temos os coletivos, né? Os numerais coletivos é o número exato que faz referência a um conjunto de seres. Por exemplo, uma dúzia. A dúzia é uma palavra que dá a ideia de coletivo, porque é um conjunto de 12. Uma dezena é um coletivo, né? Um número que dá a ideia do coletivo, porque uma dezena é um conjunto de 10. E aí nós temos centena, que é um conjunto de 100. Nós temos semestre, que é um conjunto de 6 meses. O bimestre, um conjunto de 2 meses. O trimestre, um conjunto de 3 meses e assim por diante. Então, são numerais coletivos que dão essa ideia de conjunto. Multiplicativos, vem da palavra multiplicação. Então, relacionam um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica, de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Aí dá o exemplo, né? Eu tenho comprei uma casa, comprei o dobro de casa, então eu comprei 2 casas. Estou rica, né? Estou só comprando casa. Então, dobro, triplo, quadruplo, quintuplo. São numerais multiplicativos, que são numerais multiplicados, que aumenta a quantidade através dos múltiplos, ok? Assunto fácil, né? Assunto a gente continua revisando. Essa classe gramatical ela é bem fácil, a gente vê desde lá do Fundamental 1. E vamos para a nossa literatura, vamos falar da prosa gótica, né? A prosa gótica, pessoal, a literatura gótica é um tipo de representação do romantismo, né? Representa uma parte do romantismo, direcionado para os lados misteriosos e obscuros do mesmo, aqueles lados que a gente duvida, tem medo, não conhece, tratando de temas que contradiziam os costumes e tradições da sociedade de sua época. Quais são esses assuntos? Morte, satanismo, sonhos e episódios de loucura, criando um tipo de literatura mais voltada para a fantasia. Então, durante o romantismo, pessoal, o desejo de afastamento em relação ao racionalismo, aquilo que é racional, e ao materialismo, aquilo que é de concreto, predominante da sociedade capitalista, estimulou o quê? O desenvolvimento de uma literatura fantasiosa, cheia de fantasias. E essa literatura era baseada na transgressão de valores sociais e na exploração de temas, né, como o satanismo, que a gente já viu aí, a loucura, o sonho, a morte, a orgia e assim por diante, só para a gente relembrar aí, né, assim, essa prosa gótica. As características, né, para a gente sempre gosta de colocar para que vocês identifiquem, é mais fácil de identificar o conteúdo quando você identifica as suas características. Então, o estilo gótico da literatura teve início na Inglaterra, lá no ano de 1764. Lá no século XVIII, com a publicação do escritor Horácio Walpole, Castelo de Otranto. Naquela época, este estilo literário possuía como elementos principais os castelos medievais, né? Os templos, as florestas e os destroços. Um dos pontos fortes de sua narrativa são os personagens melodramáticos, né? Com bastante carga emocional, aquilo assim que era aflorado, né? Em cada personagem, a fim de transmitir ao leitor o mais profundo de seus sentimentos, né? Cavaleiros, donzelas, hoje nem se fala mais em donzelas, né? E seres vis eram bastante utilizados. Então era um texto produzido em prosa, né? E foi introduzida no Brasil pelo escritor Álvares de Azevedo, com as obras Noite da Taverna. Quem tiver interesse, a escola, na biblioteca da escola tem esses livros, né? E vocês podem dar uma olhada, fazer uma leitura. E nós temos as obras, né? Que temos obras de Oscar Wilde, que é o Retrato de Dorian Gray, dentre outras.
Nós temos Augusto dos Anjos, né, com o livro Saudades, Eu e outras poesias, que é um único livro de poemas. Nós temos também o Álvares de Azevedo com a Lira dos 20 Anos, Noite da Taverna, que nós já vimos anteriormente. Nós temos o Edgar Allan, né, a narrativa de Arthur Gordon. Nós temos Lord Byron, né, As Horas de Lazer. E nós temos Charles Baudelaire, As Flores do Mal. Então aqui são só exemplos de algumas obras góticas. Caso alguém tenha interesse, queira ler, queira pesquisar, fica aqui, né, para vocês terem como dica. Ok? E vamos para a nossa redação, né? Tão esperada redação, aquilo que, como eu já disse, a gente precisa ter argumentos para fazer essa redação, precisa conhecer as características, precisa ler. E hoje vamos falar de crônica, não um gênero textual assim próximo da nossa realidade. Então, a crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narrativa curta, né, e situa-se entre o jornalismo e a literatura. Existem vários tipos de crônicas, né, mas ela partiu da literatura, desse jogo de palavras, desse jogo de sentidos, né, que a gente costuma dar e ouvir e sentir prazer, né, na leitura. Ela é muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, né? Por isso que eu disse, é próximo da nossa vida, porque são acontecimentos diários, cotidianos, se faz uma crônica. E isso possibilita ao leitor uma flexão sobre aquele assunto. Olha, isso aqui aconteceu, nunca tinha prestado atenção sobre isso. Então, isso acontece, desperta na crônica. Em resumo, né? A crônica pode ser entendida como um retrato verbal, particular, dos acontecimentos urbanos. E, embora não seja uma regra, a crônica relata de forma diferenciada as ocorrências, seja de forma artística, em tempo crítico ou com humor, né? Tem a crônica humorística, tem a crônica crítica, tem a crônica jornalística, que aí a gente conhece, né, cada uma delas. E sempre trabalhamos com as características. Professora, quais são as principais características da crônica? Ela é escrita em textos curtos e de fácil compreensão, é aquela leitura que a gente, né, não enjoa, não se cansa, né? A gente lê e se vê na crônica, porque são assuntos do cotidiano. Possui linguagem despojada, linguagem simples, né, do dia a dia. Narra situações do cotidiano, da nossa vida. O uso de poucos personagens, às vezes nenhum personagem. Caráter crítico sobre o comportamento e situações, para a gente poder, né, dar aquele estalo, dar aquele insight. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né? O uso do humor crítico, irônico e sarcástico, e também segue um tempo cronológico, né? Todo texto existe esse tempo cronológico. Então a gente costuma dizer, se não existisse, não tivesse a orientação, essa sequência, a gente chama aquela salada mista, que você não consegue identificar o texto. E aí nós temos, para que serve uma crônica, professora, né? Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas servem para fazer uma crítica, com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. É o que eu disse anteriormente. Você leu, você presenciou alguma cena, mas você nunca refletiu. Então a crônica vai dar esse sentido, essa reflexão para esses assuntos da nossa vida. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então o cronista percebeu, fez a sua crônica e a partir dali vai despertar nessa impressão para outras pessoas. Ok? Essa é a nossa aula, nós vamos já caminhar para os finalmente, sempre lembrando de vocês dar um joinha no canal da escola, né, dar o seu like, compartilhar, assistir as aulas dos outros professores, rever a aula da professora, caso tenha dúvida. E a nossa frase, né, que eu sempre deixo de incentivo para vocês. E hoje nós temos: não pare até se orgulhar de você. A nossa mania enquanto ser humano, as pequenas
dificuldades da vida, a gente pensa em parar, a gente lembra do fracasso, acho que não é capaz. Então, todos nós somos capazes de fazer tudo, de fazer sempre o melhor. Então, todo dia nós temos que nos orgulhar de nós mesmos, porque a partir daí nós seremos pessoas melhores, né? Um forte abraço, tudo de bom, beijo no coração.